aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Simplesmente Elétrica, eu me chamo Adriano e essa é a nossa 10ª aula de Arduino, Programação e Aplicação. Na aula anterior, nós falamos sobre as entradas analógicas, qual a utilidade e para que serve. E nessa aula nós vamos fazer uma aplicação prática utilizando essas entradas analógicas. Vamos ligar um sensor de temperatura a ela. Então vamos lá? Então olha só, o sensor que nós vamos trabalhar é o chamado LM35. Ele é um sensor de precisão que apresenta uma saída de tensão linear proporcional à temperatura em que ele se encontra no momento, tendo em sua saída um sinal de 10 mV para cada grau Celsius de temperatura. Então esse aqui é o aspecto físico dele. Ele é um sensor muito pequeno. O aspecto físico dele é muito parecido com um transistor da família BC, sabe, o BC 548, 547, assim por diante, tá bom? Então, o sensor de temperatura LM35. Esse sensor não necessita de qualquer calibração externa para fornecer com exatidão valores de temperatura com variações de 1/4 grau ou até mesmo 3/4 grau, dentro da faixa de temperatura entre menos 55 graus e 150 graus. Ele pode ser usado de duas formas, com alimentação simples ou simétrica, dependendo do que deseja com o sinal dele. Mas, independentemente disso, a saída continua sendo de 10 mV por grau. Então ele é um sensor bem preciso, e lembrando que ele é um sensor ambiente, tá bom? Então ele vai detectar a temperatura do ambiente. Aqui o esquema de ligação. A alimentação dele vai de 4 V até 20 V, tá bom? Sendo que a saída dele então é de quanto? É de 10 mV, que equivale a cada 1 grau Celsius. A gente vai precisar dessas informações depois para fazer a programação, na hora de fazer o cálculo para ele. Modo escala completa, então menos 55 graus a 150 graus. Modo básico, menos 2 graus a 150 graus. Uma vantagem é o fato desse sensor drenar apenas 60 microampere para essas alimentações. Dessa forma, seu autoaquecimento é de aproximadamente 0,1 graus ao ar livre e possui um consumo muito baixo. Então essa é uma das vantagens também para ele. Olhando ele dessa forma aqui, a gente tem que esse primeiro pino é o pino de alimentação dele positivo. O do meio é o pino de saída, que é o sinal. Nós vamos jogar ele no microcontrolador. E esse terceiro pino aqui é o nosso GND, o ground, né? É o negativo. O sensor LM35 ele é apresentado com vários tipos de encapsulamentos, sendo o mais comum o T092, que é muito parecido com esse da imagem aqui, que mais se parece com o transistor, como eu tinha falado no início, e oferece ótima relação de custo-benefício por ser um encapsulamento mais barato, sem diferenças em seu uso ou exatidão, certo? Aqui é o esqueminha que nós vamos fazer para interligar ele no Arduino. Então esse primeiro terminal dele aqui é o positivo, vamos jogar no 5 V. O do meio é o sinal de saída dele, nós vamos jogar na entrada analógica A0. E o terceiro pino é o negativo, que nós vamos jogar no GND do Arduino. Então a ligação dele é muito básica, muito simples, tá? Na ligação, no aspecto físico, vai ficar dessa forma aqui, tá? Beleza? Vamos fazer a nossa programação. Bom, já estou aqui com a IDE do Arduino aberta. Antes de nós fazermos a nossa programação, a gente precisa entender como que nós vamos pegar esses valores aí de tensão que o sensor fornece e transformar em graus Celsius. Ou melhor, vamos fazer para que possa mostrar em graus Celsius, tá bom? Então assim, a gente precisa fazer um cálculo simples aqui. Vamos supor que o sensor esteja lendo uma temperatura de 25 graus. Tá bom? Então ele está lendo aqui 25 graus. A gente sabe que a cada grau, né, a cada graus,
o sensor ele manda 10 milivolts, certo? Então a gente faz isso daqui vezes os 10 milivolts, tá bom? Milivolts. Então a cada grau ele lê 10 milivolts. Se o sensor está lendo 25 graus, então quer dizer que isso aqui vai ser igual a quanto? 250 milivolts, tá bom? 250 milivolts. Aí a gente precisa fazer uma regra de 3, tá? Isso aqui não é a programação ainda, tá? É só para a gente entender como vai ficar o cálculo aqui. Na regra de 3 vamos colocar assim, ó, 5 volts, que é o máximo que o Arduino consegue fornecer, né? 5 volts, quanto que ele equivale em bits? Nós vimos na aula anterior, na entrada analógica, que ela é de 10 bits. Ela vai de 0 a 1023. O total 1024 bits, contando com 0. Então, 5 volts equivale a 1023, já que vai de 0 até 1023. Tá bom? Então, a gente faz assim, ó, 250 milivolt, aqui, milivolt, vai ser igual. A gente precisa saber então essa incógnita aqui, ó, né? Se eu tenho 5 volts para 1023, quanto que ele vai me retornar se eu tiver em 250 milivolts? Lembrando que 250 milivolts é o que? É equivalente aos 25 graus, tá bom? Aos 25 graus aqui. Deixa eu pegar aqui a calculadora. Tá bom? Vou pegar aqui a calculadora rapidinho. Então, 250 milivolts equivale a quanto? Equivale a 0,25 volts, que é 250 milivolts. A gente vai fazer isso aqui vezes 1023, na regra de 3, tá bom? Que eu vou ter 255,75. Então, se eu dividir esse cara aqui por 5, eu vou ter aí 51. Tá bom? Então aqui, nosso resultado, nosso x, ele vai ser igual a 51,15. Vou colocar arredondo aqui só 51. Tá bom? Que é o que ele está me retornando aqui, ó. Que ele está me retornando. Beleza? Certo? Agora se eu pegar aqui, ó, fazendo o cálculo inverso aqui, se eu pegar aqui o meu 5 volts dividido pela resolução, que é de 1023, eu vou ter esse número aqui, ó, 0,00487. Vamos colocar aqui embaixo aqui, ó. Eu vou ter então 0,00488. Vou colocar só esses números aqui. Se eu fazer ele vezes esse meu 51, que é o valor que ele está me retornando, o que eu vou ter aqui, ó? Então eu vou ter lá 51 vezes 0,00488. Então eu vou ter aqui 0,248. Colocar só esses números aqui. Então esse aqui é o meu valor em graus. Aí por último, que a gente tem que pegar esse cara aqui e multiplicar ele por 100. Então multiplicando ele por 100, ó, eu vou ter 0,248 vezes 100, que é 24 graus. 24,8 graus. Tá bom? Então tem as questões de arredondamento, claro, né, que são os números. Eu não peguei todas as casas, mas você vê que ele chegou aqui nos 24,8, basicamente 25 graus, que foi do início aqui que nós tivemos. Então a gente precisa fazer esse cálculo, passar esse cálculo na programação para ele, para que ele possa chegar aqui nos 24,8 ou nos 25 graus. Tudo bem? Isso aqui é só para a gente entender como que ele vai funcionar e a gente entender como que vai ficar a programação. Tudo bem? Vou apagar aqui. Vamos criar aqui, primeiramente,
duas variáveis, tá? A primeira eu vou criar uma variável constante int chamada lm35, que é o nosso lm35, que vai ser colocado então na porta A0. Tudo bem? Tá aqui o nosso lm35 na porta A0. Vou colocar aqui igual A0, ponto e vírgula. Tudo bem? Agora vamos criar uma variável do tipo float. Por que float? É uma variável flutuante de números quebrados, porque a temperatura ela vai dar número quebrado, tá? Então vamos dar o nome para ela de temperatura. Temperatura, tudo bem? Das variáveis aqui é só isso. No void setup nós vamos iniciar serial.begin para a gente poder acompanhar aí no monitor serial, então a leitura do sensor, tudo bem? Aqui é só isso. Agora aqui no void loop nós vamos colocar assim, ó, temperatura, que é a nossa variável lá de cima. Nós vamos atribuir ela o que, ó? Olha só, float. Vamos fazer a leitura então aqui, analog read da entrada analógica, que é onde está o nosso sensor, o LM35, tá bom? E aqui ele me dá aquele resultado de retorno, né, multiplicado por 100. Então vamos fazer ele vezes, olha lá, vezes, aumentar um pouco aqui, vezes 5 dividido por 1023. Vou colocar assim, 1023. Né? Lembra aquele 5 dividido por 1023 vai dar aquele número lá que é o 0.0048. 1023, certo? Vamos fechar aqui. E agora nós vamos dividir pelos 10 mV, que é o que o sensor retorna, né? Então 10 mV eu vou ter 0.01, tá bom? Lembra que ali é ponto e não vírgula, tá? E aí fica isso aqui, é o nosso cálculo, viu? Só a explicação do cálculo que foi mais complicado, mas a programação é só isso. Isso aqui a gente já consegue fazer a monitoração aí. Para a gente ver se realmente está medindo a temperatura, então nós vamos colocar lá um serial.print. Vamos colocar o nome então, temperatura, tá bom? Temperatura, vou colocar 2 pontos, um espacinho aqui e no final ponto e vírgula. Agora vamos colocar aqui de novo serial.print e vamos colocar o nome da variável aqui, que é temperatura, tá bom? Então aqui ele vai imprimir o nome temperatura e aqui ele vai imprimir o valor da temperatura. E por último aqui serial.print, agora o ln para pular de linha. Nós vamos colocar aqui, ó, graus Celsius, tá bom? Só um espacinho aqui, beleza? Então na programação é só isso, tá? Beleza? Vou enviar para dentro do Arduino. Pede para salvar aqui, colocar na área de trabalho e vamos ver ele funcionando na prática. Então tá aqui, esse aqui é o sensor, tá? Olha como ele é pequenininho. Esse é o LM35. O Arduino, a lógica já está no Arduino. Vamos colocar ele na protoboard aqui. Então já está aqui na protoboard. A gente sabe aqui, ó, esse primeiro terminal aqui dele é o terminal do positivo. Então nós vamos conectar aqui, ó, no positivo do Arduino, tá bom? No positivo. O terminal dele aqui, ó, o terminal do meio. Então aqui o terminal do meio. A gente vai jogar na entrada analógica A0 do Arduino. E o último terminalzinho dele aqui, que é o negativo. Vamos colocar então aqui no negativo do Arduino, tá bom? Então a ligação é só essa daqui, ó. Vamos abrir aqui o monitor serial.
certo? Olha lá, e já tem a temperatura mostrando. Eu vou colocar aqui minha mão sobre ele. Você vê que a temperatura começa a aumentar, tá? Lembra-se que é uma temperatura ambiente, tá bom? Olha lá, tá aumentando, vou tirar a mão dele. A temperatura começa então a diminuir, certo? Essa foi a nossa aula 10 de Arduino, de programação e aplicação. Espero que tenha gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho para receber notificação de vídeo. Curta, compartilhe com seus amigos e estude, tá bom? É o que eu sempre digo, ensine eletrônica para o seu filho, que ele nunca gastará dinheiro com drogas. Simples assim. Até a próxima.